Depois de algumas horas, o Juan chegou e soube de tudo. E depois de encontrar o general, se preparou para voltar para o planeta Cinturão de Ouro. E foi o Jonas, junto com o Cat Black com Cat Blanc, mais os heróis de outros universos, amigos do Marcos. E o general, com a ajuda do Jonas, acabou passando por um portal e voltaram para o planeta Cinturão de Ouro, bem alguns minutos depois deles terem saído com a nave. E quando chegaram lá, o Marcos olhou para o céu e viu como se fosse uns anéis ao redor do planeta. E ele perguntou que tipo de anéis eram esses, que eram bem diferentes do qual ele já viu ao redor de alguns planetas. E disseram que eram anéis de ouro, pedras preciosas que ficavam em órbita do planeta. Daí o Marcos entendeu o porquê do nome. E no momento que chegaram lá, o pessoal foi receber o general e viram mais a turma que veio da Terra. E no momento, o Juan acabou vendo um garoto que chegou em alta velocidade na frente dele, com a energia parecida com a dele, e também era de aparência semelhante. E chegou mais aquela mulher que era amiga dele de um planeta. E o garoto perguntou lá para a amiga do Juan se aquele era o pai dele. E ela disse que sim. E o Juan ficou em choque, perguntou que história era essa. E o garoto foi e abraçou o Juan. E o Juan perguntou o quê? E daí aquela mulher explicou que eles tinham um filho. Só que o Juan disse que pelo tempo que ele passou longe, não era para ele estar tão velho assim. E explicaram para ele que ele estava num planeta onde o tempo passava bem mais rápido do que esse cinturão de ouro. Então ele já envelheceu tudo isso. E o Juan disse que ele está tão surpreso de ter um filho, mas o que ele está mais é não ter participado da infância dele. Só que aí a mulher disse que também ela não participou, já que quando ele voltou para cá, ele já estava dessa idade. Olha que ele estava bem pequenozinho quando o deixou lá. E o pessoal deixou o Juan se entender lá com a família dele. E o general, quando chegou na sede dele, que era um local construído com alta tecnologia, chegaram lá uns que estavam responsáveis pelo planeta e disseram que tinha uma situação muito complicada acontecendo no momento. E disseram que o super soldado Jorge acabou de morrer, junto com alguns outros junto dele. E o general perguntou o que foi que aconteceu, que não conseguiram trazer ele de volta. E disseram que ele acabou recebendo uns outros poderes, além da força sem igual dele. Ele conseguiu o poder de se locomover bem rápido e de se teletransportar. E no momento que tiraram um robô, que era chamado de robô dizimador, ele aproveitou para destruir aquele robô, atingindo o centro dele, onde está o cristal de destruição. Só que a explosão acabou apagando ele da realidade, e mais o sistema de planetas que ficava ao redor da estrela, da onde ele estava, tudo foi apagado da realidade, e não foi possível trazê-lo de volta. E agora os donos do robô estão vindo para cá para destruir nosso planeta, que graças a essa imprudência deles, de alguma forma eles acabaram descobrindo onde nós estamos e estão vindo para cá no exato momento. E daí o Jonas deu uma olhada e disse que reconhecia essas naves que eles registraram. Era um tipo parecido com o do Edward, só que essas daí são bem mais avançadas. E o Cat Blanc perguntou como é que sabe que eles estão vindo. E disseram que eles têm um vidente aqui no planeta que pode ver o futuro, as possíveis linhas do tempo, e que eles estariam vindo. E perguntou quanto tempo eles levariam para chegar. Disseram que eles usam portais para viajar pelos universos e pelo espaço, e que não demoraria muito para eles aparecerem. E no momento acabou sendo acionado o alerta de que havia aproximação de naves na atmosfera do planeta. Daí todo mundo se preparou para possíveis ataques e viram as naves já aparecendo, eram enormes, que dá para ver de longe na atmosfera do planeta se aproximando. E no momento começaram a ver vários portais se abrindo e saindo vários robôs já apontando armas para eles. E perceberam que os robôs não estavam atirando, estavam só ameaçando eles. E começou a aparecer inúmeros deles por todo quanto é canto, ameaçando eles. Se eles tentassem fugir, seriam mortos. E no momento apareceu lá uma mensagem de alguns homens em um holograma, dizendo que eles não tinham escolha, que era melhor se renderem e entregarem toda a tecnologia deles, que todas as tentativas que eles fizeram para acabar com eles deu em fracasso e que eles não teriam a menor chance. E o general disse que isso era antigamente, mas agora eles têm o reforço necessário e que eles não se renderiam sem lutar. No momento, o general fez um sinal para um que estava próximo lá, daí ele ativou uma máquina que começou a abrir diversos portais em vários cantos de todo o planeta e soltou uma máquina que acabou dando um sinal bem forte para cada um dos portais. Daí aqueles homens estavam só olhando e começou a aparecer diversas pessoas com diversos tipos de poderes
pessoas pequenas e grandes aparecendo de todos os portais. E o general disse que essas eram as pessoas sobreviventes do mundo que eles destruíram, que estava atrás de vingança, que ele vai proporcionar o que eles possam se vingar de todos os inocentes que foram mortos nos planetas deles. E aquele holograma sumiu e o robô estava se preparando para atirar. E o general deu a ordem com um disparo para cima, que era para atacarem e para garantir com que eles destruíssem todos aqueles robôs e que pudessem ir atrás de todos os comandantes daquilo. E todo mundo correu para uma batalha. E o Cat Blanc com o Cat Black estavam correndo lá e atacando alguns robôs que eles conseguiram destruir. E se juntaram com o Marcos, que estava destruindo uns facilmente. E disseram que isso só mesmo em jogos ou filmes de ficção, mas aqui é algo surreal participar de uma batalha dessa. Eles estavam olhando ao redor as pessoas com superpoderes elétricos, até gigantes que detonavam diversos robôs como se fossem papéis, e vários outros com poderes de congelar tudo, e outros de queimar, e outros com poderes de super força, e alguns com telecinese, que estavam vendo, e estavam dizendo que isso era incrível. E o Marco disse que sabia que precisava dar um jeito na fonte, que era lá que ele estava comandando, que aí o Cat Blanc acabou levando um tiro, só que ele disse que estava bem, e se levantou já recuperado, depois de se destransformar e transformar de novo, e continuou. E o Juan perguntou lá pro Marcos, depois que ele conseguiu se aproximar, qual era o plano. Daí o Marcos falou pro Juan, telepaticamente, que ele já tinha programado tudo isso, que já sabia que ele iria atacar com todo esse robô. Por isso o general chamou todo o exército, que é para distrair ele, enquanto vai uns na nave para poder dar um jeito nos comandantes. No momento se aproximou o Bala, disse pro Marcos jogar ele num robô gigante que estava aparecendo, voando em alta velocidade até eles. O Marcos entendeu, mirou e acabou jogando o Bala, que atravessou o robô rapidamente. E depois ele acabou se transformando num imã e se atraiu de volta pro robô. E ele atravessou de novo e o robô explodiu. Daí ele voltou para a banda da Terra e acabou acertando um outro gigante, que ele se atraiu para ele também. E continuou correndo e acertou um, até que apareceu um robô ainda maior que começou a lutar com as pessoas gigantes, atacando. E o Marcos acabou voando rapidamente até a nave. Daí no momento que ele ia acertar ela com um soco para desmontar, acabou vendo um portal que abriu na frente dele e acabou fazendo com que ele entrasse dentro. E no momento ele não percebeu onde era que ele estava. Ele olhou ao redor, estava tudo calmo. Daí ele tentou se teletransportar para o planeta, só que quando ele chegou na atmosfera daquele mesmo planeta, percebeu que não tinha ninguém lá dos que estavam lutando e percebeu que estava tudo diferente. Uma civilização morando lá e não era nada daquilo que ele tinha visto antes. Ele não entendeu muito bem, daí ele foi ver o bracelete que informava onde ele estava e viu que ele foi mandado para muitos anos no passado.